Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Dr. Álvaro sempre aqui no Band News Station, esclarecendo um pouco do que a gente está acompanhando nesse momento de pandemia. Dr. Álvaro, eu queria começar hoje falando sobre o anúncio da Moderna, laboratório aqui dos Estados Unidos, sobre a eficácia da vacina com relação às novas variantes. Duas, em especial, foram estudadas, a do Reino Unido e da África do Sul. O que dá para esperar depois desses estudos comprovando a eficácia, doutor Álvaro, principalmente com outras variantes que ainda virão? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Só uma coisa, eu vou falar aqui que eu estou num lugar, Carla, que não vai aparecer cadeira de rodas hoje. Eu estou sentado numa cadeira, teve um bloqueio aqui da porta já, então não vão ter decorrências hoje, espero. Mas é garantia. Não é garantia. Tá bom, adivinhou, ia ser a minha primeira pergunta. Tá sentado na cadeira de rodas? Então não, ok. A cadeira de rodas já tá aqui do lado, eu até vou mostrar, deixei ela aqui separadinha para eu não sentar em cima. Olha, Barão, a questão das variantes genéticas é uma coisa que a população fica apreensiva. Porque se você for pensar do ponto de vista de um vírus, você fala, será que é uma variação muito importante do ponto de vista da estrutura? Essas vacinas, elas vão ter o poder de cobertura? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Mas a própria indústria farmacêutica, os fabricantes, Moderna, Pfizer, e eu acho que todo mundo está com um olhar atento com relação a observar se essas variações, por mais importantes estruturalmente que sejam, a resposta imune vai cobrir. Então foi isso que a Moderna, que a Pfizer tem feito nos últimos estudos, é testar o soro com as variações genéticas, com pessoas que foram vacinadas com essas tecnologias, para ver o poder de neutralização com relação a infecção ser diminuída. O que se viu, Barão e Carla, é que tem proteção mesmo com as variações genéticas com a vacina da Moderna, e essa variante, especialmente a da África do Sul, teve uma queda de títulos com relação ao nível de proteção, mas mesmo com essa queda, ela ainda conseguiu induzir uma resposta imunológica, então dá um respiro para a gente ficar um pouco mais aliviado. Mas isso não significa que a gente não tem que olhar todas as tecnologias e fazer uma vigilância dessas variações genéticas do que está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil. Doutor, vamos falar do impacto da vacinação em Israel. O Barão, hoje mais cedo, falou sobre a redução, diminuição da circulação, né, do vírus nos Estados Unidos. Isso começa a acontecer, começa a se demonstrar. Em Israel também a gente já nota números positivos, né, digamos assim, não tão negativos até agora. Queria que o senhor avaliasse, por favor, essa vacinação em Israel. Quais são os resultados até aqui? Olha, é muito interessante, Carla, porque quando você faz a campanha de vacinação, você prioriza a população mais idosa inicialmente. Isso em todos os programas de imunização que estão acontecendo para a Covid-19. É claro, quando eu falo da diminuição de casos, eu tenho que falar também da capacidade de isolamento e como o país lidou com essa restrição de circulação de pessoas. Isso pode ter um impacto até maior do que a vacina nesse primeiro momento. Mas o que se viu lá em Israel, vamos pensar, a quantidade de pessoas desse país para vacinar é bem menor do que o nosso país. Então já tem uma proporção de pessoas vacinadas bem mais alta com relação ao número de habitantes daquela localidade. Então, pensando que eles vacinaram a população idosa, e também levando em consideração que a gente viu dados agora de lá depois de 3 semanas, mais ou menos, do início da campanha, que é o tempo que o organismo demora para produzir um anticorpo, e essa diminuição de 60% de taxa de internação na população mais idosa, nos dá muita esperança e otimismo para pensar nessa cobertura vacinal do idoso. Porque esse é o grupo, Carla e Barão, que vai internar, que vai ocupar leito, que vai gerar restrição, possível lockdown, se for necessário, em locais onde a taxa de ocupação aumentar. Então, vacinar essa população mais vulnerável, mais idosa, significa poupar o sistema de saúde. E a gente vê com muito otimismo essas notícias lá de Israel, de diminuição de taxa de internação na população mais idosa. Doutor, não está na nossa pauta aqui, mas eu queria perguntar. Até agora, temos pouquíssimos testes para adolescentes e jovens, para crianças, a vacinação na faixa etária menor. É claro que o alvo principal, como o senhor acabou de falar, são os idosos, que infelizmente são aqueles que mais morreram nessa pandemia. Tanto faz vacinar adolescente, criança, a população adulta, idosa, se estiver vacinada já é suficiente para essa pandemia ir embora ou não? De fato, lá na frente, em algum momento, assim que a situação estiver mais ou menos estabelecida, toda a população, inclusive bebês, sei lá, também terão que ser vacinados.
Olha, Barão, essa é uma grande pergunta. Os estudos, todos os estudos de fase 3, inclusive os que foram aprovados em caráter emergencial no Brasil pela Anvisa, e outros ainda que não foram aprovados e são estudo no mundo, eles acabam incluindo a população acima de 18 anos e eles excluem dos estudos crianças e mulheres gestantes, é outro grupo também importante para a gente discutir. O que provavelmente vai fazer, isso já está acontecendo, já está estudando, fazendo subanálises e tendo estudos para essas populações, especificamente crianças e adolescentes. Obviamente, dentro de um cenário da gente pensar em acabar com a pandemia, uma cobertura vacinal, se ela for mais extensa em todos os grupos, vai ser melhor. Mas o grande problema, Barão, é que a gente tem poucas informações para algumas tecnologias de vacina para esses grupos. Muito provavelmente, essa vacina vai funcionar com relação a essas crianças e também com relação a gestantes, mas precisa ter estudos melhores nessas populações. Estão batendo na porta aí, doutor? Pois é, cara, só porque eu fui falar, olha só. Não, tudo bem. Não se preocupe. Não se preocupe. E o ouvido da Carla é uma coisa, né? Porque eu tenho até medo, porque ela percebe absolutamente tudo que está acontecendo. O pessoal diz que eu e a Débora Alfano aqui na Rádio Band News FM, a gente tem aquele, como dizem, ouvido de cachorro, sabe? A gente consegue ouvir todos os sons. Débora, quando ela me chamar para entrar, eu vou falar, Débora, olha, melhor não entrar. Não, imagina. Eu vou aproveitar que o Barão saiu da pauta e só para reforçar uma informação também relacionada a isso, Barão, a faixa etária. Eu sei que a gente já até abordou esse assunto, doutor, mas para refrescar a nossa memória, por que é que as crianças adoecem menos com o coronavírus? O nosso sistema imunológico também envelhece? Como é que ele envelhece? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder até, porque olha só, a gente vê que as crianças, Carla, elas fazem quadro mais leve, sem muitos sintomas, mas hoje a gente está vendo algumas publicações, isso já faz alguns meses, que as crianças também podem fazer uma forma mais grave da doença, uma resposta inflamatória no pulmão, exuberante. Então, assim, não é tão verdade que as crianças também estão totalmente livres de fazer uma forma grave. Então, essa questão talvez de não fazer uma forma tão agressiva diz respeito talvez à capacidade de resposta imune da criança, da prematuridade do sistema imunológico, até porque essas formas graves da Covid, quando o paciente é entubado, geralmente é uma resposta inflamatória mais exagerada no pulmão, então pode dizer respeito à questão da quantidade de vírus, da capacidade de resposta imune da criança. Então ainda tem muitas perguntas sem respostas muito claras na Covid na pediatria, na Covid na gestação e vários subgrupos específicos com relação ao vírus da Covid-19. Doutor, voltando para a pauta agora, né? A gente está acompanhando muita gente dando uma de malandro, de esperto, furando fila, com algumas justificativas que simplesmente não colam, né? Por que é tão importante essa priorização? Por que é tão importante você ter uma ordem, já que não tem vacina para todo mundo, nem no Brasil, nem em nenhuma parte do mundo? Olha, Barão, eu vou até ilustrar o exemplo de hospitais onde a gente trabalha aqui em São Paulo, que teoricamente a gente deveria vacinar todos os profissionais de saúde, mas a quantidade de doses está sendo realmente exígua para todo mundo, então você tem que ter uma priorização, né? Então, assim, você pode ter um universo de, sei lá, 200 pessoas para vacinar e você tem dose só para 50. O que você vai fazer dentro de um hospital? Priorizar quem está na linha de frente, quem está no pronto-socorro, quem está atendendo esses pacientes, fazendo o procedimento com a via aérea desse paciente, anestesista, quem vai entubar esses pacientes. Então você precisa ter uma lógica quando a quantidade de doses é pequena. E a mesma coisa acaba se refletindo para grupos que têm uma chance maior de evolução para a forma mais grave, comorbidade, idoso. Então existe uma lógica para a gente ter, dentro desse contexto de doses diminuídas, a gente realmente ter uma priorização muito racional com relação à vacinação. A gente vê, claro, essas pessoas tentando furar fila, até no hospital, que às vezes a pessoa chega para tomar vacina e fala, de que setor você é? Aí ela fala, sou de tal setor que não está na linha de frente. Fala, infelizmente, nesse momento, a gente está priorizando as pessoas. Mas sempre tem os espertinhos, né, cara? Chega aqui, a gente faz lista até e checa, porque a pessoa às vezes fala que é de um lugar, é de outro, então tem que estar muito atento nos hospitais para ter uma priorização e checar realmente as informações, para não ter cenas de pessoas completamente sem estar envolvidas no atendimento sendo priorizadas, né? É a pista VIP. Sabe, Barão? Quando o pessoal paga mais, né? Ai, só os famosinhos ali, influencer e tudo mais. O doutor, teve um ouvinte que mandou uma pergunta, tirando um sarro, tudo bem,
Mas eu acho que até é válida essa pergunta. Ele diz, o doutor não virou jacaré, né? Não virou. Mas eu vou perguntar para o senhor com relação ao que o senhor tem sentido depois de tomar a vacina. Deu algum efeito? Está sentindo dor no local? Teve febre, alguma coisa? Como é que está sendo esse pós-vacina? É muito importante essa pergunta, viu, Carla, para a gente orientar a população e tirar aqueles mitos de vacina. Eu vou falar um exemplo meu de quase todos os meus colegas que foram vacinados lá no Hospital das Clínicas. Cara, eu perguntei para todo mundo, e aí, você teve algum problema? Você teve algum evento adverso? Eu não tive absolutamente nada, eu não tive dor, não tive febre, eu tive já faz mais ou menos alguns dias, não tive nenhum evento adverso. E conversando com quase a totalidade das pessoas que tomaram a vacina, ninguém teve nada de evento adverso. E o próprio estudo de fase 3, se a gente for ler a brochura do estudo do Butantan, que foi aprovado pela Anvisa em caráter emergencial, a possibilidade de evento adverso para vacina de vírus inativado é muito, muito, muito pequena. Praticamente nada. E quando tem, Carla, é uma dorzinha no lugar da aplicação, que você bota uma compressa de água fria e resolve, ou se você tiver uma febrinha de algum antitérmico para baixar a temperatura, então confiem, não tem essa história de evento adverso grave para vacina de vírus inativado. É raríssimo o evento adverso. É coisa da ordem de 1 para 100 mil pessoas, então tranquilidade com relação ao evento adverso. O senhor está esperando a segunda dose, né, dessa vacina. São realmente necessárias as 2 doses nesse caso da Coronavac, certo? Perfeito, Carla. O estudo de liberação foram com 2 doses, respeitando esse intervalo entre 2 a 4 semanas da primeira para a segunda. Então, para a vacina de Oxford, a gente tem até um intervalo uma janela para fazer a segunda dose um pouco maior. Então, lembrar, por mais que uma dose tenha um impacto na prevenção, os estudos todos foram desenhados, construídos e publicados com 2 doses, então precisa ter as 2. A questão é tentar respeitar esse prazo e entender que para algumas vacinas um prazo é um e para outros é outro, dá um fôlego maior, no caso da vacina de Oxford, para a gente ter mais vacinas e esperar um pouco mais para fazer a segunda dose. Mas tem uma reação de uma para outra identificada diferente, doutor? Estou falando da de Oxford com a do laboratório chinês, a Sinovac? Então, são vacinas, é outra tecnologia, a vacina de Oxford, Barão, e realmente também são pouquíssimos eventos adversos. Se for ler a publicação realmente da vacina de Oxford, foram estudos compilados no Brasil, na África do Sul e na Índia, são pouquíssimos eventos adversos também. Então, a segurança dessas 2 tecnologias é algo que a gente sempre tem que destacar, porque vão ser as 2 tecnologias, Barão e Carla, que vão estar no Brasil, a gente espera, mais rapidamente possível, nos próximos meses. Tem mais pergunta, Carlinha? Sempre tem, né? Mas com relação às 2 doses, doutora, a gente conversou, foi até aqui no Band News Station, né, Barão, com o Felipe Naveca, que ele é um especialista da Fiocruz que trabalha no estado do Amazonas. Ele estava conversando com a gente sobre aquela nova variante, né, do coronavírus que está circulando no estado do Amazonas. E aí ele dizia, doutor Álvaro, que talvez existem estudos que tentam na verdade, mapear isso, se a aplicação de uma única dose não poderia, na verdade, acabar fortalecendo o vírus como se fosse um antibiótico mal aplicado. O senhor tem informação sobre isso? Queria saber da sua opinião, né, enquanto infectologista. Olha, vendo os estudos de vacina, Carla, essa questão da vacina estimular uma doença mais grave, isso a gente não tem nenhuma evidência científica, é um cenário bastante especulativo. Eu acho exatamente o contrário. Se a gente tiver a possibilidade, num local onde a pandemia está mais grave, e começar uma vacina, mesmo que faça uma primeira dose, o nível de proteção, claro, a gente não sabe o nível, isso é uma pergunta que a gente não tem a resposta do nível de proteção com uma dose para algumas vacinas. Mas o ideal seria a gente ter mais vacina nesses locais, e essa reação de você dar uma vacina e piorar, isso tem que ser melhor estudado. Para algumas doenças isso até acontece. Isso é válido, Carla, com a vacina de dengue, por exemplo. Tem alguns estudos que mostram que você pode fazer a vacina e predispor a forma mais grave da doença, mas para a Covid ainda a gente tem cenários de suposições, mas não tem comprovação. Mas nesse momento de pandemia, a gente levar em consideração algo que é uma exceção, que pode ser uma raridade, dentro de algo que pode ser benéfico do ponto de vista populacional, aí tem que pesar numa balança tudo que a gente vai fazer. Muito bem, doutor Álvaro, agora vai poder voltar ao trabalho, né? A gente atrapalha o doutor Álvaro por alguns minutinhos, lá o pessoal batendo na porta, e aí, posso entrar e tal? O doutor Álvaro volta agora à rotina do hospital. E, doutor, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos e a gente volta a conversar. Um grande abraço para o senhor. Boa semana para vocês dois. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu. doutor.